Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença, em especial a dona Estela Florence, que virou nossa habituê. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente tem que estar aqui de volta, hein, Estela? Não é? Com um livro novo. Gente, meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo, já há 28 anos, em diversas capitais brasileiras. Aqui em São Paulo já há 10 anos, aqui antes no Sesc Paulista e agora no Vila Mariana. Aproveito para agradecer os técnicos e o pessoal do Sesc aqui que me tolera há tanto tempo. Muito obrigado. A gente quer adiantar a programação para vocês. Paulinha, nesta hora, Paulinha, parece programa de auditório, né? A gente chama a Paulinha. Opa. E dia 25, agora que ligou, e dia 25... o Celso Ataíde, que, além de escritor, é músico e ativista social, e vai conversar com o público sobre o livro dele, em parceria com o Renato Meirelles, O País Chamado Favela. E o tema é Literatura nas Ruas, dia 25 de novembro. E dezembro, agora é surpresa, eu já fechei, dia 3 de dezembro, Zueni Ventura e Mauro Ventura, os dois falando sobre familiaridade de pai para filho. O acadêmico. O acadêmico. O acadêmico. Então, será um acadêmico. Então será imortal, quando vir aqui. A partir do dia 30 agora. A partir do dia 30 será imortal. Se houver, né, o dia 30. Se houver. E depois, no dia 10, não está definido ainda. Bem, gente, muito obrigado. Eu conheço Humberto Werneck tem tanto tempo que a coisa mais chata é ter seriedade para fazer uma boa mediação com um amigo como é o Humberto, né? Então, vou tentar fazer poucas piadas, mas eu posso dizer que eu conheço... Quando você fizer uma piada, você avisa que foi uma piada. Eu desenho a piada. Eu aviso que eu conheci o Humberto no Jornal do Brasil, em 1917, ele e o Ricardo Couto com a perna para cima quebrado, porque tinha jogado futebol e caído num buraco, e ele já guardava essas frases. Ele tinha uma gaveta do lado, que ele guardava os envelopes que vinham os nomes errados dele. Não vou falar o nome todo dele aqui, porque ele não gosta, mas o envelope vinha o nome errado, ele guardava o selinho do envelope. E essas coisas que compõem este pai dos burros. Mas aí o Humberto começou a me dizer que foi de bem antes, né, Humberto? A neurose vem de 70? Boa noite, obrigado por terem vindo. Uma coletânea de lugares comuns e frases feitas parece ser uma coisa de um velho implicante, que eu já tenho o direito de ser. Mas, na verdade, isso é bem anterior. Isso aí é de 70, 71 do século XX. Né? Eu vim para São Paulo em 70 e tive o privilégio de trabalhar numa redação de um jornal que se esmerava muito no texto, que era o Jornal da Tarde, que não existe mais hoje. E, no jornal, assim, cada texto tinha uma preocupação do que hoje se chamaria um jornalismo literário, no sentido de que o texto tinha de ser sedutor, tinha de ser gostoso. Eu continuo achando isso. Quem escreve tem que ser um pouco um devoto da Santa Sherazade, que é minha santa padroeira. Eu não tenho religião, mas tenho essa santa, aquela personagem das Mil e Uma Noites, que salvou o pescoço graças ao encantamento, não tanto, talvez, das histórias dela, mas da maneira como ela contava a história. Então, a gente, no Jornal da Tarde, tinha essa preocupação de fazer um texto que, além de informativo, ele fosse gostoso de ler, ele fosse palatável, que ele levasse o leitor até o final. E, nesse trabalho, é claro que não cabia o chavão, não cabia o lugar comum, a frase feita. Já estava um pouco implícita a ideia de que não tem muito cabimento você pretender dizer uma coisa nova com uma linguagem velha. Isso, no jornalismo, devia ser ensinado assim desde o vestibular, eu acho, não é?
Não dá para você pretender dizer o novo, não vai funcionar aquilo, se a linguagem é muito velha, né? E eu já tinha um pouco, eu sou um obcecado por palavras, e sobretudo, pela maneira de contar coisas. Eu me lembro assim que eu lia apaixonadamente o Ateneu de Raul Pompeia, que a maneira como ele contava algumas coisas, para não dizer o Machado de Assis, né? Então, e eu era absolutamente cru em jornalismo, eu tinha tido uma experiência semi-jornalística no suplemento literário do Minas Gerais, que é o Diário Oficial de Minas, sob o comando dulcíssimo e maravilhoso do meu grande Murilo Rubião, o contista, né? Criou um suplemento, me levou para lá, me tolerou ali durante 2 anos, e me ensinou muito, mas não bastante para que eu viesse fazer um jornal diário em São Paulo. Tive vários mestres dentro do jornal, e alguns deles também se preocupavam com essa questão da linguagem. Então, comecei a anotar lugares comuns, coisas para não usar. A fonte primeira desses lugares comuns era a própria imprensa. Mas, assim, eu comecei a tomar nota na leitura dos jornais aqui de São Paulo, todos, inclusive a nave-mãe lá do Jornal da Tarde, que é o Estadão, onde hoje sou cronista, né? A revista Veja me ajudou muito nessa coleta de lugares comuns. Enfim, eu não sabia bem por quê. Eu anotava como uma coisa para não fazer. Botava um pedacinho de papel, botava num papel do maço de cigarro, e guardava. Guardava primeiro num envelopinho, depois no envelopão, e de vez em quando pensava, vou jogar esse negócio fora. Não joguei fora. Fiquei 3 anos coletando isso, aí saí do jornal, fui para a Europa como bolsista e depois acabei sendo lá correspondente do Jornal da Tarde, e parei um pouco de coletar isso, mas por essa época eu li, não por acaso, lá um livro aquele livro famoso do Flaubert, do Gustave Flaubert, que é um dicionário também de ideias prontas, né, de ideias feitas, né? E na minha volta ao Brasil, reencontrei o pacotão que eu tinha deixado e continuei alimentando. Então era uma coisa assim um pouco espasmódica. Era por surtos, né? Tá chata essa conversa? Bem lugar comum, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Humberto, só voltar um pouquinho aí. Você disse que trabalhou no suplemento, e eu não sei se todo mundo conhece a história da crônica do Humberto, a primeira entrevista que ele fez na vida, que qualquer ser humano que tivesse feito aquela entrevista ia ser mecânico logo depois, ou então advogado. Você já era advogado na época? Eu era semi-advogado. Semi-advogado? Conta para o pessoal aquela primeira entrevista no suplemento literário. Mas, bom, enfim. Eu tinha 20 e poucos anos, já tive essas idades aí, né? E o Murilo Rubião um dia disse para mim, olha, está aqui em São Paulo a Clarice, aqui em Belo Horizonte, a Clarice Lispector, e então, por favor, vá lá, mande um beijo meu, peça colaboração para o suplemento e peça uma entrevista. E eu escrevia contos na época, e eu me achava, assim, um escritor. Clarice Lispector era outra escritora. Então, assim, ela é um pouco mais velha que eu, mas, assim, o mesmo colega ali, sabe? Uma colega mais velha que eu, a Clarice, né? Aí eu abordei Clarice numa roda de livraria. Eu lia apaixonadamente Clarice, adorava, continuo adorando, sobretudo Laços de Família. Aí ela estava numa roda, eu cheguei, assim, ô Clarice, sabe, como não é assim, Dona Clarice, nem nada, não, era uma colega. Ela rugiu um negócio lá para mim, eu não sabia que ela era uma pessoa intratável, né? Clarice era boa de ler, gente. Assim, o convívio era um negócio meio complicado. O Murilo Rubião te mandou um beijo, e ela tinha uma coisa meio gutural, né? Eu gosto muito de Murilo. Bom, o Murilo, né, pede
e eu também, a gente gostaria que você colaborasse no suplemento. Vocês pagam? Eu lembro que a gente pagava 10, nem que moeda era aquela, a gente pagava 10 coisas. Eu ganhava 400 coisas e não era grande coisa, era pouco. 10, aí eu lembrei daqueles recibos lá de 10. A gente pagava para Henriqueta Lisboa, para Emílio Moura, para não sei quem, 10 coisas, né? Eu falei, não, a gente paga. Aí eu já comecei a cair na minha, assim, né? Aí pedi a entrevista. E aí já estava meio preocupado. Eu tinha lido um artigo sobre a Paixão segundo GH, que era, talvez, assim, na época, o livro dela, eu acho que era o livro mais recente. Aquele romance barra pesadíssima, né? Uma obra primíssima. E o cara começava o artigo assim, isso não é um romance, isso é não sei o quê. E eu, burramente, já com aquela pressa jornalística, aquela ligeireza, né? Eu li o negócio, isso não é um romance, então o que será? Primeira pergunta. Eu não tinha a menor ideia como se fazia uma entrevista. Eu achava que a entrevista, na vida real, ela tinha transcorrido exatamente como o que a gente lê, né? Eu não conhecia essa coisa elementar chamada edição, que dá sentido àquela maçaroca que você reúne, né? Então, eu já fui de cara assim, Clarice, a Paixão segundo GH, não sendo um romance, como não é um romance? E veio para cima de mim com tudo. Existe uma foto desse momento, que é uma coisa, um documento, infelizmente, alguém botou isso na internet, é uma coisa horrível. Ela está olhando assim para mim, meio... como talvez ela nem olhasse para aquela barata lá da Paixão segundo GH. E eu, baratificado ali, né? Tudo que eu queria era voltar para o útero da minha mãe. Eu estou assim, sabe, tudo encumbucado. Não sei como consegui terminar aquela entrevista. Fiz um texto corrido, que não é ruim. Anos depois eu fui ler, não é ruim. Tão pouco é bom, mas mais para bom do que para ruim. Não assinei. Ainda teve um lance. No final da entrevista, eu arrasadíssimo ali, tinha levado meu exemplar de A Maçã no Escuro, aí estendi o livro para ela. A senhora aí já era senhora, né? A senhora poderia... mas eu não tenho caneta. E aí eu enfiei a mão no bolso e peguei eu tinha uma canetinha esferográfica que eu tinha comprado em Buenos Aires. Caneta comum, mas a tinta era lilás, sabe? Eu achava aquilo... Toda vez que eu pegava essa caneta para escrever, eu abandonava. Não, isso não. E a canetinha para ela, eu acho que foi até uma forma de compensar, né? Aí ela faz lá a dedicatória, eu tenho esse livro até hoje. Quando ela terminou, ela veio com a caneta, posso ficar para mim? Não pode. Aquela coisa assim, né? Levou embora a minha caneta. Bom, aí eu tomei horror, não conseguia ler. Toda vez que eu começava a ler Clarice, mesmo Laços de Família, se intrometia aquela figura rugindo, né, perto de mim e tal. Só muitos anos depois, conversando com Otto e Fernando Sabino, os dois lá, a Clarice, você sabe como é que é, né, Otto? Poxa, é uma mulher complicada. Eu falei, nossa, não é só eu que acho, né? E aí fui me inteirar disso. Bom, mas aí, como nos romances, passam-se anos, e em 2004, Chico Buarque fez 60 anos, aí houve uma grande exposição no Sesc Pinheiros, e foi feito um catálogo. E nesse catálogo, estou lá folheando, de repente, um bilhete de Clarice Lispector, que era apaixonada pelo Chico, né? Ela escrevia Chico, assim com um K, Buarque, com um K também. E a coisa é datilografado, se não me engano, datilografado, e assinado Clarice com uma tinta lilás. Aí eu contei isso numa crônica chamada Meu Traumatismo Ucraniano.
E observei que aquela caneta Lilás talvez seja a minha chance de entrar na literatura, pegar assim, uma carona na literatura brasileira. Mas é isso, essa história aí, velhíssima. Humberto, eu já li o seu livro umas 2 vezes. E eu queria te Trata fazer uma de não pergunta. usar, viu? Isso aqui é para nada que esteja aqui a gente escrever? Não, isso aí não é um código de proibição. Eu tenho um pouco de receio que as pessoas vejam isso como, primeiro, como um dicionário. Não é um dicionário, obviamente não é um dicionário. Isso é um repertório. Não é? Eu botei esse negócio de dicionário, e agora, nessa segunda edição, eu fiz umas mexidinhas na apresentação, eu estou sabendo que não é, que é um repertório, mas você não precisa ser desmancha-prazer, falando com o leitor, né? Assim como, já umas linhas acima, eu falei primeiro a maldade que alguém falará, não é? E aí já não tem a menor graça a pessoa falar. Talvez seja o meu livro mais pessoal, né? Botei isso aí, essa graçola. Não é para você ter em mente isso. Eu acho que, assim, primeiro, é um livro divertido. Eu acho que é gozado. Eu queria te passar para você ler alguns pedacinhos, Humberto, e será comentar. Será que... Deitar em pânico, umas coisas assim. Se você quer que eu te pergunte. Não há muito o que comentar. Isso aí são coisas, eu acho que são expressões que é como se houvesse no nosso computador uma tecla com essa expressão. Você entende? Assim, rigoroso inquérito. Pá! Sabe? São coisas que saem muito automaticamente. Eu acho que é um perigo para quem escreve, seja lá o que for, não é? Até bilhete para faxineira. Não pode ser uma coisa diarreica, como dizia o João Cabral. Não pode ser uma coisa, sabe? Mas tem coisa muito engraçada. No limite de suas forças, falando do limite, né? Lembrança, afetuosa lembrança. Mas tem coisas piores, sabe? A gente sai como se tivesse mesmo a tecla para escrever, né? E tem coisa que quase todo mundo fala e que eu acho, de repente, nessa preocupação aí, eu meditei em torno de algumas coisas. Né? Por exemplo, amigo pessoal. Todo mundo usa amigo pessoal. O que é isso, amigo pessoal? Você conhece amigo impessoal? Não é? Elo de ligação. Não tem elo que não seja de ligação. No entanto, as pessoas vão soltando. Sabe como? É como se aquilo é como se o dedo destrambelhasse, escrevesse todas essas barbaridades. Eu acho assim que já que vai escrever, e essa recomendação vale primeiro para mim, já que vai escrever, escreve direito. Não. Eu acho assim uma coisa absurda alguém dizer de um escritor que ele escreve bem. É o mínimo, é eliminatório. O escritor tem de escrever bem. Você não pergunta assim se o cirurgião opera bem. Não é? Não te passa pela cabeça que o cara possa errar ali ou passa, sei lá, mas enfim. Então, eu me ponho a pensar, às vezes, sobre uma expressão. O que esse negócio quer dizer? Sabe? Em geral, houve um esvaziamento do sentido de uma palavra, como, por exemplo, inquérito. Eu até boto isso na apresentação. Por quê? Porque, no Brasil, os inquéritos, em geral, não levam a nada. Não é? Aí a pessoa tasca lá um rigoroso, como se isso fosse dizendo, olha, esse inquérito é diferente dos outros, esse aqui vai para frente. Né? E nem por isso, daqui a pouco nós vamos chegar no rigorosíssimo, rigorosérrimo, e por aí vamos tentando injetar ali uma carga semântica que se esvaiu. Né? Tem coisa genial. Incêndio. Todo incêndio é de grandes proporções, né? Todo incêndio é de grandes proporções. E toda chama é debelada. Né? Ostracismo, todo mundo cai no ostracismo, né? Você não vê ninguém sair, saltar fora do ostracismo, não tem, a pessoa cai no ostracismo. Né? Você quer ver outro, assim, que outro dia o acadêmico Merval Pereira, aquele cara do Globo, ele escreveu um negócio, como é que é? Enfrentar de frente. Não é?
Mas ele teve até que pedir desculpa no dia seguinte, fez lá um errei, né? Escreveu uma barbaridade dessa. Encarar de frente também é outra. Como é que se consegue encarar uma coisa que não seja de frente? Que se encara com a orelha, talvez, com... Sabe, eu acho que é falta de parar e pensar um pouco, e eu acho que a linguagem tem que ser funcional, ela tem que dar conta da coisa. Agora, nessa coleta aí, que, como eu falei, que era uma coisa de surtos, e surto mesmo, assim, de acordar de madrugada, anotava um monte de coisas, né? E depois esquecia por meses, quase anos, aí voltava, lembrava daquele negócio. Hoje, por exemplo, eu estava no avião voltando de Minas Gerais, lendo uma revista de bordo daquela, eu desandei a copiar coisa para checar depois se estava já aí nesse negócio, né? Porque quando você acha que acabou, o brasileiro é um grande produtor de lugares comuns, é uma das coisas que a gente mais produz aqui na nossa monocultura, né? Mas, às vezes, eu tenho a sensação de ter chegado, agora eu estou no pré-sal, sabe como? Do lugar comum, do clichê e tal. E tem um ou outro lá, não vou me lembrar aqui, porque tem isso também. Se eu não anoto rápido, eu não lembro depois. E não é coisa de velho que tem um neurônio só hoje. Quando eu tinha vários neurônios, eu também tinha que anotar na hora, senão a coisa escapulia, né? Então, isso aí, esse livro é de 2009. Quando eu refiz, né, quando saiu essa edição aí, segundo o editor, tem cerca de 900 novos lugares comuns. E, no dia que estava indo para a gráfica, me ligou o Guilherme Tawil, que é um jovem amigo meu e tal. Ele, bota esse aí. Tinha um lá, ótimo, não estou lembrando qual aqui agora, mas já não dava mais tempo, né? Então, se vier no futuro a ter mais coisa, eu aceito contribuições. Aliás, recebi várias contribuições, a maioria delas involuntárias, né? Beto, vamos dar um pulo para o que você está fazendo atualmente? Se você estivesse aqui agora, daqui a 3 anos, como é que você começaria a biografia do Drummond que você não começou? Como eu começaria? Sei lá, cara. Me pergunta daqui a 3 anos isso, né? Que aí eu acho que eu teria começado. Eu estou com essa maravilhosa e assustadora tarefa, né? A Companhia das Letras me convidou para escrever uma biografia de Drummond. Eu imediatamente perguntei se era uma biografia autorizada, o que para mim seria eliminatório, que eu sairia fora. Biografia autorizada, eu acho que não tem menor cabimento, né? Não é autorizada, mas a família a vê com simpatia. Tá? Eu conheço um dos 3 netos de Drummond, que é o Pedro Augusto, e tivemos alguns contatos. A pedido dele, eu fiz o prefácio do último livro que Drummond deixou pronto, que é o Farewell, da editora Record, né? É curioso que agora, já tendo entrevistado ele, né? Você o conheceu em alguns momentos. Eu conheci Drummond, assim, eu entro nessa coisa do Drummond assim, com uma expertise curta, né? Eu fiz um texto biográfico, que eu não chamo de biografia, de Chico Buarque, naquele livro Tantas Palavras, que é uma coisa autorizada, nem por isso ele me chateou, mas eu sei que ninguém faz em 130 páginas uma biografia de um cara como Chico. Fiz uma biografia extensa, que me tomou muito tempo, de um cara desconhecido, acho que 2 ou 3 aqui saberão quem é Jaime Ovalle, um artista singular, fabuloso, entupido de arte, mas sem os meios para formalizar essa arte, né? Não basta que você seja um artista, você tem que saber, você tem que ter uma escapatória para a sua arte, para que ela se chegue a alguma coisa. Então, o drama desse cara era isso, um cara não produziu quase nada, mas ele um pouco porejava essa poesia, esse jeito muito singular dele também, e quem estava em volta pegava uns pedaços ali. O Manuel Bandeira se deixou influenciar por ele. Vinícius de Moraes, que o considerava, no final da vida, a figura mais extraordinária que ele conheceu, e que ele, Vinícius de Moraes, conheceu, não é?
segundo o Otto Lara Rezende, essa mania que tinha o Vinícius de usar diminutivos, poetinha, coisinha, entrou um ladrãozinho na minha casa, como ele falou com o Paulo Mendes Campos, né? Isso é coisa de Ovalle. Pois bem, isso aí foi uma experiência insana, eu jamais... Bom, para começar, eu não tenho 17 anos mais pela frente para escrever uma biografia. Foi um negócio maluco. Se eu chegar ao final da minha vida, espero que não seja já, tendo feito uma boa biografia de Drummond, eu me darei assim por satisfeito nesse departamento biográfico, porque é o seguinte: o maior poeta brasileiro de todos os tempos, eu não tenho dúvida. E na outra ponta um personagem meio construído a partir de fragmentos, um cara desconhecido, é um cara que eu vou vender para vocês. Esse aqui é Jaime Ovalle, tarará, tarará. Então, acho que vai estar de bom tamanho. A tarefa de fazer o Drummond eu falei que é assustadora, ela é maravilhosa e assustadora. No último ano da vida de Drummond, eu escrevi para ele e propus fazermos uma série de entrevistas com temas determinados, desenvolver um temário em vários capítulos, e daí tirar um livro entrevista. Ele me respondeu uma carta, à mão ali, uma lauda cheinha, né? Ele dizia que a vida dele não tinha importância, que ele tinha sido um sujeito qualquer, que ninguém ia ler um negócio desse e tal, que ele tinha sido... Ele queria dizer que ele tinha sido um burocrata. Ele usa uma expressão francesa que eu não conhecia, que é rond de cuir. Rond de cuir seria, literalmente, hein, André, uma rodela de couro, não é? E que, por alguma razão, os burocratas na França, em outros tempos, usavam isso na cadeira para botar as suas bundas, né? Eu não sei se para prevenir hemorroida ou sei lá o quê, não sei. Rond de cuir, eu sei que o nome dessa coisa acabou designando o funcionário público. Então, ele, para várias pessoas, disse, para Zuenir Ventura, por exemplo, foi um homem qualquer. Você olhando, é uma vida que parece que não tem grandes acontecimentos. É um sujeito que saiu do Brasil pouquíssimas vezes, foi ali na Argentina, quando nasceram os netinhos dele, os 3. Né? Acho que nunca foi ao Nordeste, não andava muito, mas Machado de Assis também não, Nelson Rodrigues também não. Né? Então, o desafio é o seguinte: é pegar uma vida que aparentemente não tem grandes momentos e desenvolver, retraçar aquela coisa, juntar o maior número possível de informações sobre essa vida e escarafunchar coisas. Essa experiência eu tenho como jornalista e como biógrafo. Você começa a mexer numa coisinha, aparece uma outra. Não é? Ou a coisa não era bem assim, aquela coisa te leva a uma outra. É uma coisa meio de Pedro Álvares Cabral. Você sai de Lisboa para comprar noz moscada e descobre um Brasil por causa de uma calmaria. Né? Tem esses maravilhosos acidentes. Os americanos têm uma palavra para isso, serendipity. Serendipity. Essa é uma coisa magnífica que você acha quando você não esperava. Jaime Ovalle foi assim, Chico Buarque foi assim. Eu fui o cara que descobriu aquela foto de Chico Buarque preso. Primeira vez que ele apareceu no jornal, tinha roubado um carro. Né? Enfim. Então, eu acho que Drummond vai ser um pouco esse negócio. Tem capítulos que são muito árduos, a relação dele com a ditadura do Estado Novo, por exemplo. Ele era um funcionário do Ministério da Educação e Saúde Pública, num tempo de ditadura. Como é que hoje você consideraria um poeta que foi chefe de gabinete de um ministro de uma ditadura? Esse é um ponto espinhoso. Né? A relação dele com o Partido Comunista, no pós-guerra, os amores dele. Não é? O Drummond era um cara, como todo mundo sabe, ele se casou com Dolores em 1925. Em 1950, por aí, 50, 51, ele conheceu Lígia Fernandes, que era uma mocinha até feiosa, minuciosamente feia, aliás, mas muito boa pessoa.
se apaixonou por ela. Ele era um homem que estava chegando aos 50 anos. Aliás, ele celebrou isso num soneto, que chamou Quarto em Desordem. Esse quarto, eu acho que é o quarto de casado. De repente, você tem um amor superveniente, uma paixão, bagunça seu quarto. Quantos anos tinha Lígia na época? Lígia, não sei, era 20 anos ou alguma coisa assim. Então, ele diz, né, na curva perigosa dos 50, derrapei nesse amor, e por aí vai. Né? Aliás, curiosamente, eu, na curva dos 70, derrapei nessa biografia também. Então, ali tem eu e Drummond ali, né? Nós temos alguma coisa ali. Mas então, você tem essa mulher que esteve com ele até o fim da vida, é um amor paralelo, e desconfio que ele nunca passou uma noite de amor, essa coisa das pessoas, uma noite de amor. Acho que nunca. Acho que era uma coisa vespertina, porque ele voltava, ele refluía para o casamento dele, estabelecido. Ele era a favor do casamento, da manutenção do casamento. Fernando Sabino me contou que, em 2 ocasiões em que ele se separou de mulheres com quem ele tinha tido filhos, o Drummond deu uma bronca nele, não se fazia isso, o casamento, sabe como? Como se fosse um pai careta. Né? No entanto, ele tinha essa belle de jour, né? Essa mulher com quem ele se encontrava. Era um amor vespertino ali, né? Em todos os sentidos na vida dele. Mas não foi a única, havia outras. O Chico Buarque me contou uma história. Em 1935, o Sérgio Buarque não tinha ainda conhecido Dona Maria Amélia, com quem ele se casou. E ele era apaixonado, ou tinha um caso, ou estava, não sei se estava paquerando, ou já namorava uma moça no Rio de Janeiro. E o Drummond, que tinha um ano antes se mudado para o Rio, trabalhava lá no Ministério, começou a arrastar uma asa vigorosa para essa moça, né? E o Sérgio Buarque foi lá um dia, na porta do Ministério, tomar satisfação. Vocês imaginam a cena. Sérgio Buarque de Holanda, com todas as suas raízes do Brasil, né? E Drummond, com todo o seu sentimento do mundo ali, e começou um empurra-empurra. Nesse negócio caem os óculos do Sérgio Buarque, que são pisoteados, Prudente Moraes Neto separando o negócio e arrastando o Sérgio Buarque de longe gritava, poetinha de merda, né? Para Carlos Drummond de Andrade. Né? Até as brigas eram melhores do que hoje, você não imagina, não é? Paulo Bonfim esbofeteando sei lá quem. Mas, ou seja, você tem várias historietas, você tem... Mas eles se reconciliaram, né? Depois eles se reconciliaram, né? Depois se reconciliaram, sem dúvida. O Drummond, o Chico contou isso para o Drummond, ele lembrava da história e tal. Então, tem muitas passagens na vida dele, assim, por mexer, não é? Eu estava esses dias em Itabira, fui ontem fazer uma palestra lá, um mundo de coisa que aparece, você entende? Aparece uma velhinha lá, toda prestativa, ela conheceu a Ninita Castilho, que era não sei o quê, do Drummond, sabe como esses meandros, que só em Minas Gerais, né, Gabriel? A gente sabe esse negócio. Então, tem ali, é como se fosse um daqueles formigueiros, sabe? Que por fora é fechadinho, lá dentro está cheio de caminho, cheio de... Vai ser um pouco isso, sabe? Então, isso me assusta. Confesso para vocês que eu tenho acordado de madrugada, assim, transido de pavor. Será que eu dou conta desse negócio? Será que isso aí não vai me matar? Que eu vou morrer de Drummond? Primeira pessoa que morre de Drummond, né? Não excluo essa possibilidade. Mas, por outro lado, isso atua para mim como um estimulante. Isso é uma espécie de um Viagra metafísico. Você entende? Assim, que é uma coisa que me enche de energia, os corpos cavernosos da alma, né? Sei lá, eu espero dar conta disso aí. O prazo é muito curto, né? Eu tenho um pouco a coisa do jornalista que é habituado a produzir rapidamente. Isso aí talvez me ajude. Eu tenho gosto da pesquisa. Tenho também o medo, por outro lado, de me perder num pequeno detalhe da verruga da dona fulana, você entende? E acontece isso em pesquisa, né? No Jaime Ovalle, eu devo ter talvez umas 4.000 laudas na minha casa, para tirar um livro de 400 páginas. Né?
A gente se perde um pouco. Mas, nesse perder-se, você encontra coisas aí. Tem, para mim, o fato assim, extremamente estimulante de que Drummond, para mim, ele, sem que eu seja um especialista em Drummond, eu não sou um estudioso de Drummond. Aliás, mamãe dizia que eu não era estudioso de nada, e ela tinha razão. Drummond é um poeta meu, no sentido assim de que ele é o cara que ele está sentado no meio-fio, a meu lado ali. Não é nenhuma pretensão, não. É o cara, é o poeta que fala para mim as coisas que eu não dou conta de falar. Sabe? Não é uma referência literária, não é? Como é um outro grande poeta, qualquer, fulano, Beltrano, mas Drummond não. Drummond, a voz dele me vem em situações do cotidiano, sabe? Vendo uma pessoa extremamente gorda, meio torta, passando na rua, outro dia, aí vem o negócio, porque Deus é horrendo em seu amor. Né? Você vendo determinadas coisas, não ser feliz tudo explica. São, assim, é a voz de Drummond, sabe? Isso, para mim, é fundamental. Isso faz uma diferença. Eu tinha um contrato com a Cosac Naif, feito em seguida ao livro de Jamel Vale, e nas águas do Jamel Vale, porque era uma biografia de Manuel Bandeira. Eu fui convidado, topei e tal. Não andou. Bandeira é o poeta maiúsculo, né? Nem discuto, né? Mas a magnitude dele, para mim, é de uma natureza diferente do Drummond. Ele não tem assim, o Bandeira não é o meu poeta. Ele é o poeta, sei lá, do Davi Arrigucci. Não é o meu, sabe? Eu não tenho a intimidade. Então, abandonei esse projeto, que, aliás, tinha uns herdeiros no pedaço que me fizeram... Por isso, na verdade. Né? Isso também, sabe? Não, se tivesse andado, eu não tinha nem topado o Drummond, porque estaria às voltas com o Manuel Bandeira. Né? Bandeira ficou a meio pau. Né? Então, e agora... Humberto, deixa eu fazer uma pergunta. Foi o Drummond que disse que não gostaria de contar a vida dele porque ele tinha escrito tudo um pouco nos poemas, uma coisa assim? Porque, isso aí todo escritor fala. Né? Todo escritor fala. Isso, não sei se eu não me lembro se ele falou isso não. Porque o João Zé Paulo Cavalcante Filho, ele fez a biografia do Fernando Pessoa, colhendo as informações para compor a biografia, um pouco nos poemas. Ele foi lá leu um poema de Pessoa, foi lá em Lisboa e tentou encontrar aquela situação, buscou as fontes do que estava escrito no poema para ir à realidade. Você acha que dá para fazer isso com o Drummond também? Não, tem muita chave, né? Sobretudo ali nesses livros a partir de Boitempo, que é a memorialística dele, tem sempre um traço ali, né? Dá, por exemplo, você começa a ler um conto como O Sorvete, que está em Contos de Aprendiz. É um menino numa cidade grande, em 1916. O que é isso? Isso é Drummond. Quando ele sai de Itabira pela primeira vez, vai para Belo Horizonte e vai estudar no Colégio Arnaldo, onde, aliás, ele fica 4 meses apenas e lá faz 2 amizades fundamentais, né, que é o Gustavo Capanema, com quem ele trabalhará no Ministério mais tarde, e o Afonso Arinos de Melo Franco. E, além de fazer essas amizades, ele pegou uma doença que o fez refluir ali, ou por outro, ele foi refluído, né, pela família para Itabira, seria uma tuberculose, aí é outra história. O biógrafo dele, Zé Maria Cansado, grande figura, ele diz que o Drummond teve na verdade, uma sífilis, uma forma de sífilis. Então, a família catou esse cara, ele tinha 13 anos. 13 anos e uma sífilis. Pode ser um título de alguma coisa. Né? Bom, mas, enfim, esse conto O Sorvete tem uma experiência que é da vida do Drummond. Sabe? Em conversas com pessoas, ele contou esse negócio. E Drummond era uma figura muito divertida. Eu tive alguns encontros com ele. Tive, primeiro, uma frustração enorme, que eu resolvi, quando eu trabalhava na Veja, não essa aí, a outra, né?
em 77. Drummond estava fazendo 75 anos. Nós, jornalistas, né, André, sabemos que 75 anos não é coisa nenhuma, não é uma data quebrada, não é uma data redonda. E eu briguei dentro da Veja para fazer uma capa com Carlos Drummond de Andrade. E me orgulho de ter feito a única capa de uma revista relevante sobre Carlos Drummond de Andrade em vida. Mas ele não me recebeu, sabe? Eu fiquei com essa frustração, porque, na época, ele não dava entrevista. Não dava mesmo. A não ser quando alguém o enganava, como a nossa colega Norma Cury fez, se fantasiou de mocinha de faculdade, ele não resistia a uma mocinha, e esse tipo de argumento eu não teria com ele, né? Enfim. Foi lá, engabelou o Drummond e publicou um negócio no Jornal do Brasil, e ele passou o resto da vida maldizendo essa tinhosa. Mas... Então, eu tinha essa frustração. Saiu essa capa, ele me mandou um telegrama, que eu tenho medo de botar na parede e a luz desbotar esse negócio. Está lá no fundo da minha gaveta. Momentos de depressão, eu dou uma olhada, meu ego empina de novo ali. Né? E, mais tarde, ele só começou a dar entrevista em 1980. Em 1980, de uma hora para outra, ele sai da casca. Ele foi exatamente no dia 9 de julho de 80. O que acontece nesse dia? Morre Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes era uma grandíssima admiração de Drummond. Eles eram opostos totais, como pessoas no mundo. Drummond tinha uma rigidez corporal, embora fosse um homem que até a velhice dava cambalhota na sala para brincar com criança, né? Ele era um homem de uma rigidez enorme, e na vida também. Não é? Ele tinha aquele amor vespertino, um amor noturno, levava esse negócio. E o Vinícius, naquele caos, em 9 casamentos, dos quais saía levando a escova de dente, mais nada. Tá? Então, o Drummond, em mais de uma ocasião, ele disse que... se não me engano, a frase é assim, que de todos nós poetas, o Drummond é o que vive mais integralmente a vocação da poesia. E, de fato, era verdade. Não é? Um cara que se esfarinhou assim, pela vida. Não dá para você imaginar um Vinícius de Moraes hoje falar nisso. Né? Pois bem, quando ele morre, o Drummond está passando, naquele instante, por uma crise de herpes facial. Ele tinha esse negócio. E, nesses momentos, a pele dele ficava tão cheia de grogató, tão cheia de feridas, que ele não fazia barba. Então, era uma figura rebarbativa, em todo sentido. Assim, ele ficava em casa, não saía, pois ele saiu. E ele foi para o velório, lá em São João Batista, e praticamente se ofereceu aos microfones. No final daquele ano, é como se ele tivesse visto assim, olha, por que eu vou ficar me guardando aqui? Não é? Não é o caso de ser um pouco como esse homem que se gastou, não é? E assim ele fez. No final do ano, ele fez saber a Zuenir Ventura, nosso amigo Zuenir, que era diretor da sucursal da Veja no Rio, mandou dizer para o Zuenir que gostaria de dar uma entrevista para ele. Carlos Drummond de Andrade. E a Veja publicou a entrevista, aquelas páginas amarelas, e não foram 3, foram 4. Bom, aí sobrou até para mim. Eu falei com o Drummond algumas vezes, e em 84 eu fiz uma entrevista de páginas vermelhas lá da Isto É, e conversei com ele nessa ocasião sobre essa história, né? Estabeleci essa relação de a morte de Vinícius e a saída dele, e ele, claro, que ele não ia dizer foi Humberto, não é? Assim como Chico Buarque não vai falar, eu fiz Morena dos Olhos d'Água para Eleonora Mendes Caldeira. O cara não vai abrir um troço desse, ele não vai reconhecer, porque isso não é isso é uma fresta que vai escancarar a porta toda. Não é? Mas, aliás, essa entrevista foi gozada, ela está num livrinho, que é uma coletânea de entrevistas de Drummond, que ficou bem feitinha, da Azogue, tem uma capa meio lilás, que é a minha cor, né, parece, e amarelo.
uma coletânea, e tem uma história gozada. Nessa época, usava-se muito perguntar aos entrevistados por temas da atualidade. Então, vamos dizer assim, o que o senhor achou da Copa do Mundo, se fosse hoje? O que achou disso? E a Dilma, o Aécio? E havia uns temas assim, como amor livre, drogas, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele assim, homossexualismo. Ele falou, olha, eu acho que tudo que é da natureza... E veio lá com um papo assim, perfeitamente, politicamente correto. Mas ele ficou meio enjoado aquele negócio, falou assim, mas olha, Humberto, o negócio é o seguinte, eu lembro muito de um anúncio de água mineral da minha juventude. Basta de experiências, beba Caxambu. Isso era o Drummond, né? Ele era engraçado, ele conversava com você segurando a cabecinha assim, e falava feito como dizem em Minas, feito um pobre na chuva, né? Aquela... e palavrões, né? Eu lembro que, no meio da conversa, ele falou que alguém tinha mandado alguém a merda. Não foi a merda, mandou a bé da merda. E ele entrou, então, numa discussão sobre a etimologia desse bé da merda, que ele achava que era assim, vá beber da merda. Não, e por aqui eu fico, né, Afonso? Nesse ponto. Tá bom, né? Paulinho, aqui tem um aqui na frente. Isso dá muita... Ele era muito divertido, né? Ele era muito divertido. No dia a dia, né? Boa noite, Humberto. Também, boa noite, Afonso. Toma da liberdade que você tomou com a Clarice. Duas perguntas, na verdade. Havia uma admiração intelectual do Drummond e o Vinícius, ou eles tinham uma amizade plena exercida no cotidiano? Olha, no cotidiano eu acho que não, porque o Drummond tinha um tipo de vida. Ele era um rondequir, ele era um funcionário público, né, ele não era um sujeito da noite, mas isso que ele foi lá, que é um outro capítulo também, né, o grande baderneiro que ele foi em Belo Horizonte na sua juventude, né, de botar fogo em casa dos outros, de queimar bonde e tal. Trocar placa de número de casa. Andar no arco do viaduto de Santa Teresa, né, que foi a moda que ele lançou. Então, eles não tinham esse convívio, não era um convívio muito frequente, porque Drummond também não era um cara de fazer vida literária. Não é? Drummond era uma figura pouco encontradiça nesses eventos. Lançamento do livro do fulano de tal, sempre o papo com fulano, ele não estaria aqui de forma alguma, porque eu não mereço. Né? Mas, enfim, e o Vinícius não, o Vinícius tinha essa vida dele de diplomata, passou uma parte boa da vida fora do Brasil, né? Mas tinha o Drummond tinha uma admiração pelo poeta, como João Cabral também, e pela pessoa Vinícius, né? Que, de fato, era uma pessoa adorável. Aliás, jamais foi capa de revista em vida, hein? A imprensa brasileira, eu, inclusive, falhamos, né? Mas, enfim, não era as camaradagens do Drummond eram de outra ordem, né? Assim, ele era muito amigo do Pedro Nava, desde a juventude, Afonso Arinos, Plínio Doyle, que é uma amizade... Aquela definição que ele tem sobre a amizade longeva é muito boa, né? Não Você sei, que não. me contou isso. Não, eu te contei, mas esqueci. É aquilo que se perguntaram como é que ele mantém tantos amigos há tantos anos. Você que me contou isso, Humberto. Não, contei não. Pelo amor de Deus, não estou inventando, não. Não, mas pode dizer, se for bom, eu assumo. Ele disse assim, que são muitos... Enfim, terminou falando assim, e muita cerimônia. Lembra disso? Amizade, são muitos amigos, a gente e muita cerimônia. Assim, o que eu me lembro é uma coisa que ele escreve num livro chamado Passeios na Ilha. É um livro, Passeios na Ilha. E ele fala do mineiro, ele fala uma coisa que se aplica muito ao mineiro. Ele fala assim, uma não muito estouvada confraternização. Isso é uma coisa que define bem o Drummond, não tinha muita confraternização. O Mário de Andrade, quando o conheceu,
eles trocavam... Bom, eles conheceram em Belo Horizonte, em 24, começaram a cartear, como eles falavam, trocar cartas, né? E a primeira vez que se encontraram pessoalmente, o Mário, que era um homem expansivo, ele abriu os braços. Ah, Carlos! E o Drummond viu assim, como vai? Estendeu aquela mãozinha dele. Ele não era um cara assim de fusões, né? Uma não muito estouvada confraternização. Ele disse que era muito tempo. O importante numa panteão amizade era a cerimônia, por mais que seja longa a amizade. Ele não era enfim, ele não era expansivo. Estela. Ah, não? Do lado. Boa noite, como é que você chama? Roberto, boa noite. Meu nome é Paulo. Obrigado por ter vindo aqui nesse grande evento. Minha pergunta seria a seguinte: falta muito a ser dito sobre Paulo, Fernando, Otto e Hélio. Olha, certamente, aí você tocou num ponto para mim que é meio desconfortável, porque eu tenho um compromisso, tenho um contrato, na verdade, para fazer um livro sobre esses 4 mineiros. Como dizia lá o Otto, os 4 cavaleiros de um íntimo apocalipse. Eu conheci razoavelmente bem 3 deles, e conheci menos bem o Paulo Mendes Campos, que é uma figura que agora cuja magnitude está vindo à luz com toda a força, né? Falei que vindo à luz apagou um pouco, você viu? Até que vacila aqui a luz. Uma coisa compensa a outra. Agora, eu topei alegremente fazer esse livro e comecei a pesquisar. Eu não sei o que fazer com isso. Não sei, talvez eu tenha que devolver um adiantamento, talvez eu tenha que trocar de livro, propor uma outra coisa, porque a expectativa é que se conte a história de um grupo, de tudo isso que eles eram, pessoas inteligentes, engraçadas, desembaraçadas, fluentes, né? Cosmopolitas, etc. e tal, muito amigos, muito... E quando você chega perto... Aquele negócio do Caetano, de perto ninguém é normal. Você começa a ver as verrugas, você começa a ver as feiuras, que são até muito ricas, porque mostram que o relacionamento não dá para ser aquela coisa meio de lenda, que era o convívio dos 4. Eles quebravam o pau. Havia coisas não muito... gostáveis ali. E uma fofocaiada entre eles. Né? E tem algumas coisas... Por exemplo, o que eu posso dizer para você é que a figura do Fernando, que é a figura mais carioca deles todos, assim, é um sujeito mais elétrico, meio surtadinho, é um escritor americano. Quem descobriu isso foi Silviano Santiago, na morte de Fernando Sabino. Ele escreveu que foi um cara que lançou entre nós um modo de ser escritor americano. Nosso escritor era francês, né? O Otto é um escritor francês. O Paulo é um escritor inglês, né? Em geral, os caras daquela geração são todos a forma deles é a literatura francesa, o modo de ser, fazer vida literária, né? Antônio Cândido é um cara assim, Décio Almeida Prado, toda essa turma, o próprio Sérgio Buarque. E o Fernando era essa coisa, né? E tinha atividades, ele é campeão de natação, ele tocava bateria, ele foi adido cultural, ele morou em Nova York muito jovem, que, aliás, pesou nessa conformação dele americana, né? Então, ele dá uma impressão de uma certa ligeireza, assim. E dos 4, eu fui fechando o foco, foi o cara que realmente levou adiante a flama da paixão literária juvenil deles, que está ali no Encontro Marcado. Foi o cara que, até o final da vida, ele viveu para a literatura, com todas as atividades paralelas. Ele foi editor em 2 editoras que ele criou. Ele fazia documentários, ele fazia isso, aquilo, ele rodava o mundo, ele fazia matéria para aqui, para lá. Mas ele, no final da vida, como todo mundo sabe, ele organizou a obra dele com uma coisa de profissional.
Fernando tinha um negócio assim, um dia ele me contou, falou assim, eu acho qualquer papel no meu arquivo em no máximo 40 segundos. E achava. Depois da morte dele, a secretária dele, Fabiana, me mostrou um xerox de dedicatória, que faziam dedicatória para Afonso Borges e tal. Xerocava, para não repetir. Isso é coisa de profissional, eu não conheço escritor brasileiro que faça um negócio desse, não é, que tenha esse cuidado. Ele pegou toda a obra dele, toda a papelada, com medo de que viessem herdeiros para publicar qualquer papelucho, como costuma acontecer, né? Ele determinou que é em cartório, o que é obra minha é o que eu tenha posto em livro na minha morte. Daí sacou, por exemplo, um livro que passou meio despercebido, que eu recomendo a todo mundo, chamado Livro Aberto, que é um toco desse tamanho, saiu pela Record, eu acho que não passou da 2ª edição, e que é um balaio de coisas. No começo é um meio fraquinho, e depois são coisas absolutamente deliciosas, que ele passou um pente fino ali, pá. Meses antes de morrer, ele sacou dos arquivos um romance de jovem, um romance fraco, chamado Os Movimentos Simulados, deu uma ajeitada no livro, pá, e publicou, sabe? Ele dizia o seguinte, eu estou organizando a minha obra póstuma antecipada, né? E foi exatamente o que ele fez. Tem muita coisa para contar. O Paulo foi o grande amor da Clarice Lispector. Tem todo um negócio. Mas aí entra outra coisa. E aí eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe não se conformava de ter um filho jornalista. Ela falou, meu filho, a pessoa está quieta lá, você chega perguntando, que coisa. Tinha um... sabe? E é isso mesmo, a pessoa está quieta lá, você chega perguntando e disparando pontos de interrogação e tal, né? Você começa a mexer, aí você vê que tem ex-mulher demais. Tem uma pletora de ex-mulheres. Fernando Sabino deixou 3. Hélio Pellegrino deixou... 17. Hélio Pellegrino deixou, sei lá, se pode botar quase uma dúzia aí. Quando ele estava preso com o Zuenir Ventura, ele tinha uma paixão por uma senhora que uma quatrocentona aqui de São Paulo, uma mulher que até uma pintora bem interessante. Te interrompendo, você não acha que isso não deu para você fazer esse livro também? Porque você descobriu que cada história ali merece um livro a ser contado? Costurar isso. Não, eu não sei. Não, o que me pegou só da amizade. Não, a ideia do livro é interessante. A ideia do livro, assim, não é uma história de cada um, não é uma biografia de cada um. É uma história de uma amizade, de uma relação. Não é? É uma coisa que eu já pensei fazer em relação a Mário e Oswald de Andrade. Não é contar a vida de um e contar a vida do outro. É um pouco, mas jogar o foco na relação dos dois. O modelo disso, para mim, não como realização, mas como ideia, é um livro americano que eu nunca consegui ver traduzido aqui, que é um livro sobre Scott Fitzgerald e Hemingway, chamado Scott and Ernest, A Friendship, que pega a amizade, a relação deles. Ia ser esse livro. Agora, no caso dos 4 mineiros, tem umas viúvas que não vale a pena você chatear com umas histórias que elas sabem, mas que, sabe? Você vai falar de Clarice Lispector, a dona Joan está lá viva, a inglesinha maravilhosa com quem o Paulo foi casado. Eu não tenho essa altura da vida, mas esse pique agressivo de fazer isso. Tem muito filho doido também no pedaço. Tem muito filho doido. Filho e filha, né? Olha... E as filhas? É uma coisa... Não vou fazer. Vai ficar lá no... Mais uma pergunta aqui. Na prateleira vai ficar junto com o Manuel Bandeira, assim, do lado. Assim, imaginário, né? Um amigo imaginário. Não, é muito encrenca. Você mencionou o relacionamento intenso e, às vezes, conflituoso entre eles. Foi o Otto quem disse, né, que o mineiro só é solidário no câncer. Foi algum desabafo em algum entreveiro entre eles que ele mencionou isso? Eu não sei a história. Não, essa frase não tem relação com isso aí, não. Com essa, na verdade, essa frase ele cunhou. Essa frase surgiu numa conversa lá com o Nelson Rodrigues, e o Nelson catou ela assim, tirou do contexto
e virou esse negócio, né, que isso incomodava muito ao Otto, né? E, sim, eles tinham as suas brigas lá, e o Otto jogava umas farpas bem gozadas no Fernando. Um dia eu estou conversando com o Otto, falei, pois é, o Fernando publicou o primeiro conto com 12 anos, cara, sujeito precoce. Ele falou assim, ele era muito precoce e continua. Aquela história do livro O da Otto Zélia, era um sujeito extremamente maldoso e isso não combinava muito com o catolicismo profundo dele, aquelas Minas Gerais tenebrosas, cheias de teia de aranha e escorpiões, né, da alma dele. Então, ele fazia um negócio e ele meio se recriminava por fazer. Tem uma história dele que eu acho magnífica. Ele trabalhou muitos anos no Jornal do Brasil, cujo dono era o Nascimento Brito. E eles tinham uma relação coisa de quem trabalha junto, eles tinham uma relação de amizade, mas também brigavam, discutiam e tal. E, uma ocasião, pelo final da vida, o Nascimento Brito teve um derrame, e derramado ficou, né? Ele entortou de um lado e foi assim até o fim da vida, né? Aí o Otto, numa festa, vendo entrar assim o Nascimento Brito, aquele espetáculo meio cambaleante e tal, e falou assim, gente, não é que esse derrame fez bem ao Brito? Agora a gente sabe que ele tem um lado bom. Ser o Otto Lara Rezende. Aqui uma pergunta ali. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Adilson. Humberto, eu queria perguntar para você se, voltando à questão dos clichês, pequeno detalhe. Um pequeno detalhe, eu acho que é até defensável, porque você pode ter um detalhe e um detalhe menor do que aquele. Eu não usaria pequeno detalhe, não. Não, eu estou perguntando Mas, porque eu quero ser o chato agora, quando você falou do pequeno detalhe. olha se tem pequeno detalhe aí. Um detalhe minúsculo. Olha aí, olha se tem não está pequeno no teu detalhe. texto escrito, mas você falou agora há pouco do pequeno detalhe da verruga de alguém. Pois é, pode ser. Não, eu uso bastante. Só falta essa. Não, você sabe de uma coisa? Não, eu uso, claro. Com riqueza de detalhes. Mas sabe uma coisa Beto. interessante a respeito de... Está aí? Pequeno? Com riqueza de detalhes, um pequeno detalhe Olha e os aí, tá mínimos vendo? detalhes. Eu estou citando obra minha, hein? Olha só, esse negócio, assim, uma paixão que eu tenho também é por julgar com palavras, sabe? Eu tenho essa tara com palavras. Eu acho que eu jamais criarei alguma coisa assim, formidável, mas eu tenho um prazer quase físico, sabe, com essa brincadeira. E uma coisa interessante, quando você se ocupa dos lugares comuns, você pode ser tentado, às vezes, a desarticular o lugar comum. Não é? Você pensar o seguinte, lugar comum já foi um lugar incomum. Quando alguém falou porões da ditadura pela primeira vez, foi uma novidade. Hoje eu não posso nem ouvir falar em porões da ditadura. Né? Quer dizer, as palavras pagam pelo sucesso que fazem, né, as expressões. E eu gosto de brincar, sabe? O exemplo que eu dou, assim, por exemplo, é bom, hein? Há males que vêm para bem. Isso é uma coisa... É um chavão, essa frase prontinha, né? Mas se você falar há males que vêm para mal, sabe? Você desarticular, você pegar o lugar comum e dar uma quebrada nele, que ele se recarregue de força semântica. Eu gosto muito de procurar uns jogos com lugar comum. Eu acho que é uma brincadeira estimulante, sabe? Você pegar um lugar comum e fazer dele alguma outra coisa. É como se fosse um Lego que você tentasse montar de uma outra maneira. Às vezes dá certo. Mais alguma pergunta? Ou alguma resposta também. Eu quero saber o que estava no telegrama que o Drummond te mandou.
Ele escreveu assim: velho aniversariante comovido agradece seu belo trabalho. Essa aí tem que entrar no livro. E gozado que o jornal é de 66. Vieram vários mineiros, né? Veio uma redação inteira. E um trazia outro, porque em redação é assim, você precisava de uma pessoa, pô, você está precisando de um repórter. Os caras que você conhecia estavam lá em Minas. Então, foi aquele negócio meio bíblico, fulano que gerou Beltrano, que gerou Beltrano. E eu tive convite a partir de 68, mas eu estava no meio de um curso de Direito que eu não consegui ser forte o bastante para chutar aquele troço, né? Me formei, é uma coisa absurda. Mas, bom, Drummond também se formou em farmácia, né? Pior ainda. Não, farmácia é melhor, enfim, mais útil. Então, quando eu quis vir, em maio de 70, não tinha ninguém para me trazer. Eu vim, e parece biografia, né? Um ônibus da Cometa. Cheguei, tinha 2 vagas e 15 focas, engalfinhando e tal. Mas foi assim, eu não tive ninguém que me trouxe nessa ocasião. Roberto, minha pergunta é sobre o ofício da biografia. Eu queria te perguntar sobre um ponto que você comentou, desse risco de você se perder no meio do caminho e também essa dificuldade de identificar o que é relevante e o que não é. Como é que faz para escapar dessas armadilhas aí no caminho da biografia? Olha, eu não sou um bom consultor para essa coisa, né? Eu acho que a gente deve ir um pouco na corrente, sabe? A gente deve se expor até a um beco sem saída. Eu sou um grande ajuntador de coisas. Vocês já perceberam que minha conversa tem vários aliases, né? Como dizia lá o Neruda, tiene muitas ramas el árbol de mi conversación, né? Às vezes eu pego um aliás, no desatino da rapaziada está cheio disso. Vem contando uma coisa, aliás, com um parente seu. Tem um parente seu que entra numa história de uma... Não dava tempo de plantar grama na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para que o rei Alberto da Bélgica visse o jardim todo gramado. Aí o seu parente sugeriu plantar o piste. Sabia disso? Oswaldo? Não. Não, quem foi? Cara, eu vou ter que ler meu livro, mas está lá. E plantou alpiste, e deu certo. O rei passou, tá aquela coisa verdinha, ele está lá sabendo que é alpiste. E tem gente que diz que foi por isso que Belo Horizonte foi invadido pelos pardais. Essa praga, a culpa da sua família. Que, aliás, chama-se família Pena. Não se perca pelo sobrenome. Eu acho que tem sim esse negócio. Eu acho que a gente só inventou essa história. Você quer ver uma coisa? Quando eu estava fazendo Jaime Vale, tinha um momento que eu estava contando, eu queria recriar o que era Copacabana no começo dos anos 20. No começo dos anos... Não, no começo do século 20. Copacabana, eles tinham acabado de abrir aquele túnel, não sei o quê, blá. E eu fui lendo e fui enriquecendo aquilo. E é como se fosse assim, um bolo em que você bota glace demais, sabe? Fica mais glace do que bolo, né? E tinha uma história de um cara, quando eu falo dos costumes ali em Copacabana, não usava banho de mar. Banho de mar era uma coisa terapêutica, o médico receitava. Vai tomar um banho, né? Aquela coisa, né? E tem a história de um barbeiro inglês que trabalhava no Rio de Janeiro e que um dia, passando pela praia, ele resolveu, entre uma barba e um bigode, tomar um banho ali de sol, qualquer coisa, e ele estendeu no chão sabe aquele camisolão branco, assim, aquele pano branco de... Um avental, um negócio que bota na sua garganta para não cair cabelo, né? Ele botou aquilo na areia e sentou em cima. Então, esse cara, historicamente, é o inventor da toalha de sentar na praia, que não usava no Rio de Janeiro. Os caras usavam, no máximo, um jornal, né?
O editor desse meu livro, lá na COSAC, por uma sorte enorme, foi o meu filho Paulo, que ele trabalhava na Companhia das Letras, passou para a COSAC, e quando ele entrou lá, deram a ele, entre as primeiras tarefas, você vai arrancar esse livro do seu pai. Eu sei que eu sentei no dia 27 de janeiro de 2008, e no dia 11 de abril eu entreguei a última linha do livro, debaixo de vara, como se diz, né? Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Vamos encerrar? Tem mais uma ali. Lá atrás. Boa noite, boa noite. Humberto, hoje você é seguramente um dos mais inspirados escritores brasileiros. Ora, meu Deus. E esse garimpo que você faz de palavras, que é absolutamente deslumbrante, né? É mais inspiração ou transpiração mesmo? Olha, escritores, em geral, ou acreditam ou não acreditam em inspiração. Não é? Tem uns que acreditam em inspiração como uma chama de Pentecostes que vem e que o cara vira quase um Chico Xavier ali escrevendo aquele negócio. Isso eu acho que não existe. Mas eu acho, sim, que você tem uns momentos em que te vem uma coisa. Não é? Para mim, eu tendo um bom começo, sabe, o que eu acho que é um bom começo, não é que o problema está resolvido, mas é como se eu tivesse, a imagem que eu uso é o seguinte, é como se eu tivesse conseguido instalar um sarrafo no qual eu passei um carretel e que eu vou puxar. Portanto, essa linha ela tem uma sustentação lá em cima. Sabe, quando eu vou puxando, a coisa está presa em cima. Eu achando isso, o trabalho é árduo, mas aí eu acho que tem um jeito de ir desenvolvendo. Tem uma frase do poeta Joseph Brodsky, num livro, um livrinho fabuloso que eu recomendo a todo mundo, que é um livro sobre Veneza, chamado Marca d'Água. Tem uma belíssima tradução lançada pela COSAC Naif. A certa altura, ele entra em digressões, ele fala muito da cidade, apaixonadamente, né? Mas a certa altura ele está falando de narrativa. Ele fala assim, o que torna boa uma narrativa, é mais ou menos isso, o que torna boa uma narrativa não é propriamente a história, e sim o que se segue a quê. Eu tenho essa consciência muito sólida para mim, de que aquilo que você escreveu, que para aquilo que você escreveu, existe como se fosse um ímã específico que vem embaixo, que, por sua vez, vira outro, até o final do texto. A minha maneira de escrever é assim, sabe? Eu acho que, no fundo, é uma tentativa de manter o leitor cativo. É a coisa da Sherazade, sabe? Que eu acho que é... Agora, você falou de palavras, né? Quando eu me excedo, às vezes, em achados verbais, em coisas, em brincadeiras, né? Em jogos de palavra. Tem gente que acha que é de mau gosto e que, às vezes, eu tenho um pouco de... Tenho o que se chamaria de um trocadilho, né? Mas, sem nenhuma pretensão, o Joyce também fazia trocadilho. Não é? Cabreira Infante, o grande cubano, ele joga com a palavra o tempo todo. Quando eu tenho um pequeno achado, sabe, do qual você talvez não vá se dar conta, ou ninguém vai se dar conta, não importa muito, isso não. O achado daquilo tem um poder
me traz um contentamento que não é uma coisa de apoteose, mas me traz uma coisa meio febril, assim, que me predispõe a achar mais coisas, sabe? Essa é a coisa boa de escrever, né? Aliás, a Dorothy Parker, americana, né, ela dizia que escrever é muito ruim. Escrever é uma merda. Bom, dizia ela, é ter escrito, né? De fato. Mas esses pequenos achados, sabe, tudo na minha escala, não estou dizendo que são coisas preciosas para a literatura, não. Isso tem um poder de me excitar uma coisa, que é a verve. Eu não conheço uma boa definição de verve, né? Aceito, aliás, se alguém me der uma... Mas eu sei bem o que é a verve. É aquilo que você vive num instante em que, às vezes, você está fisicamente mal, você está com uma dor de cotovelo, você está com vários problemas de toda a ordem, e, no entanto, de repente, você é tomado pela verve, que não é nenhuma coisa mágica, mas é esse estado um pouco febril que te permite achar o melhor jogo, o melhor encadeamento para aquela palavra. Eu escrevo o tempo todo, parece que estou valorizando o que eu escrevo, não, mas estou falando do processo. Eu escrevo com dicionário o tempo todo, sabe? Dicionário etimológico. Qual a melhor coisa para aqui? Qual a melhor pecinha para esse meu Lego? Né? Como é que... eu sou tarado aliás, de vez em quando eu leio o dicionário. Antigamente era assim, eu abria o dicionário, vamos ler o dicionário. Hoje não. Às vezes eu estou procurando uma coisa, acho aquela coisa, aí acho uma outra. Quando eu me lembro, eu nem sei por que eu entrei ali no dicionário naquele momento. Teve até uma coisa gozada que rendeu uma crônica, que rendeu uma segunda crônica. Eu estava procurando não sei o quê, não me lembro. E um pouco abaixo, ali no WAIS eletrônico, eu achei a palavra Guilherme, substantivo comum, Guilherme. Tem algum Guilherme aqui? Guilherme, saiba que você é uma espécie de uma plaina. Você sabe aquela que tem um ferrinho que abre uma canaleta na madeira? Aquilo é um Guilherme. Ou uma Guilherme. Não, acho que é um Guilherme. Fique tranquilo. Isso, em francês, também é Guilherme, Guillaume. Sabe? Eu falei, que engraçado. Uma pessoa com nome... Uma pessoa pode ter nome de coisa... E comecei a procurar, e fui achando, e fui achando, e fui achando, e fiz uma crônica chamada Xará de Coisa, que está no meu último livro. A publicação desse negócio ensejou assim, o surgimento de várias outras... vinham pessoas, e eu quero dizer tal coisa, Beatriz queria dizer não sei o quê, Laura não sei o que mais, Marta não era só aquele bicho, era um outro negócio também. E assim foi, até o último minuto, além do último minuto, porque quando esse livro, a crônica, saiu e tal, saiu a segunda, quando ele estava sendo preparado pelo editor, lá em Porto Alegre, o preparador de texto falou comigo, eu chamo Rodrigo, e Rodrigo é não sei o quê. Então, entrou já nas provas, e Rodrigo é não sei o quê, um negócio lá em Portugal, né? Então, assim, eu gosto muito de palavra, sabe? É uma obsessão que eu tenho e que não é próxima de um negócio que tinha o Hélio Pellegrino, que era outro, né? O Hélio Pellegrino era um sujeito que achava que, às vezes, uma determinada palavra, pelo som dela, ela merecia, na verdade, ela correspondia a uma outra coisa. Ele fazia uma coisa como se fosse você procurar uma ostra nova para aquela concha. Sabe, não, essa concha vai ficar melhor essa outra ostra, de uma outra espécie. Então, ele achava, por exemplo, em mesa de botequim. Alguém falava, essa cerveja está morna. Ele falou, não, espera aí. Pegava na garrafa, está morna. Porque ele achava que a palavra morna, com esse O fechado, corresponde mais à temperatura de uma cerveja meio quente do que morna. Morna é uma coisa meio fria, né? Morna. Ele achava que
Ele achava que almoçar, por exemplo, era não era um verbo. E com esse al, né, que é uma coisa de árabes, né, ele achava que almoçar era um móvel, assim, na casa dos árabes, os almoçares, né, tinha um almoçar ali. A sinecura era um canto de sacristia, né. Aí era meio assim, por analogia, né. Eu me divirto muito com esse tipo de brincadeira, né. O meu consolo, assim, é o Cabreira Infante. O Cabreira Infante é o tempo todo. Cabreira Infante, um dia eu perguntei para ele, ele era casado com uma atriz cubana, em segundas núpcias, né, que ele sobreviveu a ele, e dedicou todos os livros à tal da Miriam Gomes. E um dia eu perguntei, escuta, mas a sua mulher, ela continuou fazendo teatro? Ele falou, não, a Miriam representa muito para mim, mas nada para o público. E, sabe, cada palavra que ele falava, assim, eu acho bacana essa ideia de que uma palavra possa ser percebida por alguém em diversos níveis. Se você tem um repertório tal, você pega aquilo, tem para todo freguês, né? Tem umas armações verbais assim, e no fundo isso é arte, né? Aquela coisa de você dizer o máximo com o mínimo de meios. Humberto, você sabe que eu peguei essa mania sua e eu fico fazendo isso dentro de casa. A última que eu fiz, a Manuela, de 4 anos, eu fiz a piadinha do trocadilho, e lá vem o papai com as gracinhas dele. Gente, muitíssimo obrigado. Até o próximo evento. Obrigado a vocês.